Falar de esporte e de que, como era de se esperar, o Gerson Testoni chegou, já assumiu o time, inclusive treinou já o Camboriú. O comandante faz sua estreia já hoje, já vai direto para o banco de reservas comandar um time no estádio do Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, pela 5ª rodada da Série D contra o Brasil de Pelotas, a partir das 7 horas da noite. Ele já projetou esse jogo. Veja. Primeiramente, feliz pela oportunidade, pelo convite. É um clube que está em crescimento, né? Onde a gente já teve oportunidade outras vezes de trabalhar e não deu certo. Agora a gente conseguiu acertar. Vamos enfrentar, né, já uma competição muito difícil, que já está em andamento. A gente vai procurar nesse primeiro trabalho conhecer bem as características dos nossos atletas. Mas, como eu falei, eu acho que é uma competição difícil. Tá aí o Gersinho, começando esse trabalho agora no Camboriú Futebol Clube. Boa sorte a ele, boa sorte ao Camboriú. Amanhã, claro, a gente te mostra os gols, os lances desse jogo Camboriú e Brasil de Pelotas pela Série D. Já se encontrar com a vitória, jogando dentro de seus domínios para evitar qualquer sequência ruim nessa 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, na Série C, o Brusque entra em campo, joga amanhã, depois de empatar em casa, não estava no script, não estava no roteiro esse empate contra o Remo. O desafio da quinta-feira, 7 horas da noite, é contra o Aparecidense lá em Goiás. O Brusque vem de 3 jogos, sem saber o que é vencer, e precisa se reencontrar também o quanto antes com a vitória e com as boas atuações para permanecer ali na faixa dos 8 times que vão se classificar à 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, então, 7 horas da noite, tem Aparecidense e Brusque. E falando de Campeonato Brasileiro, tá complicada a vida da Chapecoense, hein? Na Série B, ontem, pela 11ª rodada da competição, o Verdão do Oeste foi derrotado pelo Vila Nova, que faz um excelente começo de campeonato. E aquele final de jogo bem trágico, né? O Matheus Souza, aos 48 minutos da etapa final, garantiu a vitória do Vila Nova para cima da Chape, 1-0. Com só 9 pontos conquistados até aqui, o time do Oeste do Estado segue lá embaixo e pode entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada. A Chapecoense que vem em uma situação bem complicada administrativamente falando, na questão financeira também, momentos bem difíceis, não pode cair para a Série C, porque daí complica muito mais a situação do time aqui do Estado. Vamos falar da Copa Sul-Americana? Brasileiros entraram em campo ontem pela 5ª rodada da fase de grupos da competição continental. Tem time, tem gente aí já com a vida bem caminhada para chegar à próxima fase. Outros, nem tanto ainda. Veja. Pela Sul-Americana, o Botafogo garantiu o empate em 0-0 contra a LDU na altitude de Quito, no Equador. O time do técnico Luiz Castro segue na liderança do Grupo A e decide a classificação no dia 29 em casa. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o News Old Boys, perdeu e agora precisa de um milagre para avançar à próxima fase. Sforza, ainda no primeiro tempo, abriu o placar para o time de Rosário. Marcos Leonardo, de pênalti, deixou tudo igual. Mas no segundo tempo, Portillo marcou um golaço que calou a Vila Belmiro e garantiu a vitória do News por 2-1. Em Minas Gerais, o América Mineiro se manteve vivo na briga por uma vaga na próxima fase. Aloísio, o boi bandido, fez 1-0. Depois foi a vez de Breno marcar o segundo e garantir a vitória. Fim de papo, América Mineiro 2, Milionários da Colômbia 0. Já o Fortaleza continua bem, dependendo só de si para se classificar. Mas ontem, decepção. Derrota na Venezuela por 1-0. Zorrilla fez o gol da vitória do Estudiantes de Mérida. Tá aí os gols da Copa Sul-Americana. Ontem à noite também foi de Libertadores da América e dos Atléticos em campo. O Paranaense e também o Mineiro. Além dos nomes, a coincidência da noite é que os dois venceram. Veja. Em Curitiba, jogo travado, brigado entre Atlético Paranaense e Libertad do Paraguai. O time brasileiro, com este gol de Christian, fez 1-0. O Furacão está classificado para as 8ª de final. Quem também está perto da próxima fase é o Atlético Mineiro. Ontem, no Peru, Hulk fez o gol e garantiu a vitória do Galo para cima do Aliança Lima, 1-0. Rodada da Copa Libertadores da América, que, claro, segue hoje, os jogos aí avançando para aquela fase decisiva, onde a gente vai conhecer os 2 times que seguem adiante em cada grupo na competição continental. Já a The Ocean Race divulgou mais dados dos estudos científicos que faz
durante a corrida, inclusive na passagem aqui por Itajaí no mês de abril. A poluição causada pelos plásticos nos oceanos mundo afora segue bem intensa. Olha só. É uma gama ampla de concentrações de microplásticos que variam entre um pouco menos de 100 partículas por metro cúbico até quase 2.000 partículas por metro cúbico. Existem irregularidades na distribuição desses plásticos e acho que são bem importantes as concentrações que vemos na costa, porque existe muita atenção para as manchas de lixo, mas essas concentrações costeiras com essas medições altas são bem preocupantes, porque nossas costas são importantes para a nossa comida e até para a diversão. Nós estamos encontrando um conjunto realmente diverso de plásticos. Quase sempre você espera por polietileno, polipropileno, poliéster, esses tipos de plásticos que compõem os produtos que usamos todos os dias. Mas também encontramos outros menos comuns. É um problema global e que todos precisam trabalhar juntos para encontrar soluções. Tá aí uma das bandeiras da competição, sempre essa questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente e também aos oceanos, sendo levada junto com o esporte. E aí agora, claro, em números bem pontuais e bem preocupantes, Caleb Moreno.